Olá, internautas do portal Clique Política, um abraço aos senhores e às senhoras, obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube. Pedir a vocês, como sempre peço, encarecidamente, pedido do coração, que curtam, que compartilhem, que comentem e que possam na realidade se inscrever no nosso canal, tá bom? Meus amigos, eu queria hoje ver a cara de João Pedro Gebran Neto, de Leandro Pauzem e do outro desembargador do Tribunal Regional Federal lá do Rio Grande do Sul, que condenaram Lula a 12 anos, quase 13 anos de prisão e aplicaram uma multa de 16 milhões de reais naquele julgamento que foi um dos julgamentos mais vergonhosos que eu já vi na minha vida. Até o advogado Robert Jefferson, que é o advogado internacional, aquele que está lá lutando na ONU para que Lula seja considerado preso político e a ONU, a Organização das Nações Unidas, possa tomar uma providência em relação a isso. Aquele advogado internacional também achou um absurdo, uma vergonha aquele julgamento. Eu queria ver a cara desses senhores, porque o que eles fizeram com o Lula naquele julgamento, que foi o primeiro julgamento do ano de 2018 no Tribunal Regional Federal, claro e evidente, para tirar Lula das eleições de 2018 e evitar uma vitória cachapante do líder petista já no primeiro turno do pleito eleitoral, né? Aquele julgamento foi todo programado justamente visando as eleições. Isso nós não temos dúvidas, é mais claro do que o sol, é mais cristalino do que a água a intenção daqueles senhores. Moro condenou Lula em junho, logo 5 meses depois o relator já pediu pauta, o revisor em 7 dias disse que já tinha visto o processo de cima para baixo, então ele não dormiu, nem almoçou, nem jantou, nem lanchou, enfim, não se alimentou, passou os 7 dias lendo o processo. Quer dizer, foi uma vergonha, e eles fizeram com o Lula uma execração pública. Eles, ao invés de fazerem um papel de julgadores, eles fizeram um papel de procuradores da parte acusatória. Quando a gente se lembra daquele voto de João Pedro Gebran Neto, amigo pessoal de Sérgio Moro, ele não parecia um relator, ele não parecia um juiz, ele parecia um promotor, um procurador, um acusador. Depois, quando eu vi o voto do revisor, o senhor Leandro Pauzem, foi pior. Eu fiquei pensando comigo, na época, nós estamos diante de procuradores, de promotores, de acusadores do ex-presidente Lula. Eu queria ver a cara deles hoje, porque o Superior Tribunal de Justiça viu a vergonha daquele julgamento e diminuiu a pena de Lula. Eu vi agora uma declaração de Lula, escrita no site oficial dele, onde ele afirmou que o ruim é que a pena não foi para zero, porque ele é inocente e eu confio em Lula. De fato, ele é inocente. Mas houve uma redução, e essa redução da pena, de uma certa forma, cria uma desmoralização para as instituições, para o judiciário de Curitiba e para o judiciário lá do Rio Grande do Sul. Porque comprova-se a conspiração contra Lula. Comprova-se uma conspiração orgânica dessas forças e uma solidariedade de juízes para com o magistrado curitibano. É como eu falava anteriormente, era Lula contra uma corporação. Eu vou ler aqui uma matéria só para os senhores entenderem. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade reduzir a condenação do ex-presidente Lula de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, nesta terça-feira. Redução de pena foi defendida pelo relator, ministro Félix Fischer, e olha que Félix Fischer sempre demonstrou uma aliança com Moro fora do comum. Tudo que Lula pediu no Superior Tribunal de Justiça era indeferido por este senhor. Mas o Tribunal Regional Federal exagerou tanto, foi uma coisa tão vergonhosa que até Félix Fischer defendeu a redução da pena. E foi acompanhado aí pelos ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. A condenação, no entanto, foi confirmada pela terceira instância do judiciário. Foi confirmada sem provas, foi confirmada sem crime, foi confirmada por atos de ofício indeterminado. Primeiro porque esse processo de Lula deveria seguir para a Justiça Eleitoral, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que assim seria. Caixa 2 é para ser remetido para a Justiça Eleitoral, mas o ministro Félix Fischer não quis assim fazê-lo.
preferiu ficar ao lado de Moro e os advogados pediram a anulação do processo, ele também não quis anular. Talvez quando for para o Supremo Tribunal Federal, e se lá nós tivemos uma corte que reze a cartilha da Constituição Federal, talvez Lula seja inocentado no Supremo Tribunal Federal. Mas como daqui a alguns anos, talvez adentrem ao Supremo figuras punitivistas e políticas, figuras punitivistas, partidários e políticos, eu posso citar exemplos, o juiz Marcelo Bretas e o juiz Sérgio Moro. Marcelo Bretas de vez em quando tuita, dá uma opinião política, demonstrou apoio a Bolsonaro, né, na campanha eleitoral. Moro foi uma vergonha, foi juiz da Lava Jato e hoje é ministro da extrema-direita, do inimigo de Lula. Quer dizer, só no Brasil que acontece isso. Então, essa redução, inclusive houve uma redução também da multa. O Tribunal Regional Federal aplicou uma multa a Lula de 16 milhões, baixou para 2,4 milhões. Quer dizer, por aí vocês tiram os absurdos desse processo do triplex, que deve ser anulado. E eu quero ver também a cara, sabe de quem? Da juíza Gabriela Hart, quando a sentença dela do sítio de Atibaia chegar às instâncias superiores. Eu não falo nem dos amigos de Moro, do Tribunal Regional Federal, porque neles eu não acredito. São parciais, são partidários também e defendem a causa de Moro. Com todo o respeito que tenho a eles, mas é uma opinião minha. Como cidadãos, possam ser que sejam cidadãos de bem. Não tenho nada aqui em relação à vida pessoal deles. Eu falo da atuação política, da atuação de magistrados, porque eles são pagos pelo povo. Eu quero ver a cara da Gabriela Hart naquela condenação do sítio de Atibaia. Que condenação terrível. Ela, para aparecer, deu uma condenação lá em Lula que superou, bateu o triplex lá do Tribunal Regional Federal. A multa, eu não sei nem quanto foi, que ela lá submeteu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero ver a face dessa senhora quando o julgamento do sítio de Atibaia chegar às instâncias superiores, porque com certeza a punição será diminuída. Se Lula não tivesse brigado com o judiciário, estaria absolvido hoje. Estaria absolvido. Está para ser julgado um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal. Talvez Lula vá para casa em breve. Vá para casa em breve. E de lá, se os ministros do Supremo não impuserem a ele, por exemplo, restrições, que ele não pode gravar vídeo, que ele não pode ser filmado, que ele não pode fazer discurso, né? Porque há também essa possibilidade, né? Se não houver imposições nesse sentido, Lula faz política de dentro de casa, derruba o governo, faz uma oposição ferrenha, defende a classe trabalhadora, faz o que sempre fez, enfrenta Moro, agora nas entrevistas vai detonar Sérgio Moro, e eu estou esperando, viu, Lula, que o senhor possa escrachar, deixar esse camarada nu, chamado Sérgio Moro, esse ministro da Justiça e Segurança Pública. Porque o que esse camarada já fez, se fosse num país civilizado, num país sério, esse camarada já estava preso, porque ele atentou contra a soberania nacional ao vazar aquela ligação para a Globo de Dilma com Lula. E ele é tão, perdoe minha expressão, ele é tão dissimulado que quando houve a repercussão negativa daquele vazamento daquela conversa de Dilma com Lula, ele disse que estava arrependido. Teori Zavascki, inclusive, na época, falecido, né? Teori Zavascki, passou um carão nele, porque ele vazou para a Globo, aí ele se disse arrependido. Aí depois prestou entrevista, depois que Teori morreu, ele prestou uma entrevista e prestou uma outra agora a Pedro Bial, disse que não, que estava certo. É um camarada que entra em contradição de esquina em esquina. O juiz Sérgio Moro é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha. E vai ficar na história como uma vergonha. Então, senhor João Pedro Gebran Neto, Leandro Pause, o outro lá que eu não sei quem é, não estou recordando agora na minha mente. Eu quero ver a face dos senhores. E aí? Que desmoralização, né? Todo mundo no STJ, até os contrários a Lula, diziam abertamente que aquela sentença dos senhores era uma sentença absolutamente exagerada. Exagerada. Então, amigos, daqui a pouco Lula vai estar em casa, se Deus quiser. E eu torço por isso, porque eu gosto de Lula. Eu acho que Lula não merece o que estão fazendo com ele. Perdeu a mulher, perdeu o netinho, perdeu o irmão. Lula já sofreu o pão que o diabo amassou. Mas Deus irá dar recompensa a ele. 2022 é outra história. Talvez, quem sabe, a vitória está bem ali, pertinho, e rapidinho ela chega. Beleza? A luta continua, companheiros. Vamos embora.